pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor de inglês, André Riceliano, e todos vocês são muito bem-vindos ao Educa Recife, tá? Essa é a aula dos anos finais do 8º ano, traduzida por Jéssica, certo? Para Libras, com Jéssica com todo o carinho aqui, certo? Lembrando que nossas aulas, no caso aqui, ó a Jéssica aqui, bonitinha aqui, ó. Tô aprendendo com ela aí o Libras, tá? Lembrando que nossas aulas do 8º ano, elas são transmitidas pelas manhãs e são reprisadas pela tarde, e um recadinho que pode ser melhor explicado pelo convidado de hoje, professor Rostinho Lindo, Gilson. Eita, ele mesmo, maravilhosamente, chegando aqui em sua tela, nesta manhã agradável de terça-feira. O tempo hoje está bem chuvoso aqui na nossa capital recifense, mas você tem que baixar o Educa Recife, né? Aí o nosso queridíssimo amigo Billy Paul, o produtor, vai jogar na tela os QR Codes que vai chegar desse lado de cá, para você posicionar a câmera do seu celular e lhe direcionar a loja de aplicativos, né? Play Store, Apple Store, a depender do modelo do seu celular, e você baixa o Educa Recife. Você vai se cadastrar, fazer aquele seu login, colocar sua matrícula, né? Vai ter lá a barrinha Sou Aluno, você coloca a sua matrícula, a senha é a sua data de nascimento completa. Professor, como assim? A data de nascimento completa, por exemplo, se você nasceu, diga uma data aí, professor. 1/5 de 90. Pronto, 1/5 de 90. Você vai colocar o quê? 01/05/19/90. Aí a sua senha, você acessa o aplicativo, vai ter a abazinha do 8º ano para você assistir nossas aulas e aqui, ó, interagir comigo, que eu já estou aqui com o Educa Recife aberto, esperando as suas mensagens. Sempre é bom lembrar, aplicativo 100% gratuito, não vai consumir o seu pacote de dados. E vamos junto hoje, ó, rostinho lindo, aqui no inglês, Beautiful Face. Beautiful Face, ficou legal. Olha só, lembrando a vocês que não vai consumir sua memória, porque está tudo online, não vai consumir seus dados móveis, porque são dados pagos pela prefeitura, tá? E lá no nosso aplicativo do Educa Recife tem também a árvore do livro, que é o que eu vou indicar bastante hoje, tem muito a ver hoje com o nosso assunto, que são contos, tá? A árvore do livro, que é muito bacana, que é uma biblioteca online, que você tem livre acesso, que tem livros de toda categoria lá, para didáticos, né? Contos e romances, né? E também tem livros em inglês. Então aproveita que isso não tinha na nossa época, né? Isso, professor, na nossa época não tinha essa facilidade, e o pessoal hoje reclama, né? Justamente. Vamos embora. Bom, então, vamos começar, já que estamos falando de conto, vamos começar aqui então com o conto. Abre a telinha aqui e vai fazer toda aqui uma dramatização. By Washington Irving. The Legend of Sleepy Hollow. The valley known as the Sleepy Hollow hides from the worlds in the high hills of New York State. There are many stories told about the Quiet Valley. But the story that people believe most is about a man who rides a horse at night. The story said that the man died many years ago during the American Revolutionary War.
Every night he rides from his burial place, jumps on his horse and rides through the valley looking for his lost head. Tem um detalhe aqui que pulou aqui, ó. Cadê o detalhe? Sim. His head was shot off. Beleza? Parou tudo aí que a gente não vai dar spoiler aí. Ou seja, não vou contar a história toda para vocês aqui não, tá? Então, The Legend of Sleepy Hollow é o título aí desse conto, tá? Quem viu só o iniciozinho dele aí. Vamos ver então, gente, a tradução dele, tá? Vou tentar aqui traduzir para vocês. Tá bem frenético aqui esses slides. Colocar o efeito de flash é complicado, porque fica frenético mesmo. Fica tudo eletrizado aqui, ó. Olha lá, então. De Washington Irving, pessoal. O autor é Washington Irving. Perceba que a preposição, quando você usa para autoria, seja de novela, de romance, música, o que for, frases, o que for, vai ser o by. É o de no sentido de origem. Então, de Washington Irving, tá? Então, esse de sentido de origem tem outros Ds. Tem um D no sentido de... Desculpa, gente. Esse é o D no sentido de autoria, tá? Então, tem uma obra de arte lá, by fulaninho. Como aqui é um conto, by Washington Irving, ou seja, de Washington Irving. É o D de autoria, tá? O D de sentido de origem é o from. Where are you from? De onde você é, tá? Então, existe o from, D de origem, e o by, D de autoria. Existe o of também, que é os outros Ds, né? Por exemplo, isso aqui é um material de plástico, então de plástico, of plastic, tá? Então é a preposição que indica a autoria, pessoal. E aí vem, ó, frenético isso aqui, ó, tá muito, o pessoal aqui tá drogado aqui esse negócio aqui. Jesus Cristo, vá, meu filho, com carinho. Devagarzinho chega, professor, um toquezinho. Toquezinho, isso, só um toquezinho aqui. Aí ele chega. Boa, deu um raio aqui, ó. Gente, o raio é esse aqui, ó. Ó que bonitinho. Deixa eu dar o raio de novo pra vocês aqui, ó. Ó. Só um toquezinho ele vai. Ó, o raio. Legal, né? Então, temos aqui, ó. Gente, The Legend of Sleepy Hollow. A lenda, ao pé da letra, né? A lenda do espírito adormecido, beleza? O que é que vai acontecer? Em português, colocaram o título desse conto, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Certo? Que é um conto famoso, um dos contos mais famosos, tá? Temos assim, ó. O vale conhecido como o espírito adormecido se esconde do mundo nas altas colinas do estado de Nova York, tá? Então temos aqui colinas e temos o vale aqui. Professor Gilson, vale é um tipo de depressão, um tipo de formação geológica, não é isso? Justamente, a gente tem até, ó, e se eu, baralá Billy Paul, cortando pro garotinho, e se eu passar pelo vale, acharei conforto, mas aí o vale vai ser justamente essa região, a imagem é perfeita, clara, pra gente ver isso. Nós vamos ter o quê? Montanhas ou colinas, e aí essa depressão vai estar justamente no meio dessas montanhas ou dessas colinas. Então vai ser essa região mais baixa e plana entre essas áreas mais elevadas. Aí costumeiramente, professor, é comum a gente ter o quê? Um corpo hídrico passando por essa depressão, que é quando a gente tem a formação de um vale, que é justamente a ação erosiva dessa água, formando ali, ó, como se fosse uma ravina, cortando ali o meio daquelas montanhas e colinas, formando ali o que a gente chama de um rio, e essas regiões ao lado, né, que a gente também recebe o nome, né, a gente chama de várzea, justamente ali um valezinho, uma região linda, maravilhosa. A imagem é perfeita, ilustrativa, Billy Paul. Ô, professor, se eu colocar na tela, é show de bola. No caso, onde sempre tem água, tem civilização, tem vida, não é isso? Isso. No caso aí, a gente poderia considerar que é um povo que talvez na origem dessa cidade fosse um povo ribeirinho, né? Isso, justamente. Aí a gente tem ali, ó, o esquema da Engeleiras, né?
que aí com o passar do tempo também no processo erosivo, né, também com ações climáticas, vai formando, professor, justamente esse processo erosivo, formando o nosso queridíssimo vale lindo, maravilhoso. Sim, professor? Exatamente. Então, olha só, gente, quando você estuda um conto, quando você está vendo um conto, ele é uma soma para você muito bacana. Por quê? Primeiro que ele não é um romance, não é uma coisa gigante que você vai cansar, vai ter que determinar um tempo gigante para você. Não. Você pode fazer uma viagem de ônibus, uma viagem de avião, uma viagem num tempo, no intervalo de um turno de um trabalho para o outro, né, de um turno de uma aula vaga, você foi lá e leu esse conto. Então o conto é bacana porque ele tem um formato pocket, que dito em inglês é um formato de bolso, né? E nesse micro-universo do conto, vai sempre ter situações, informações que vai somar para o seu inglês e para o seu conhecimento geral, como é o caso que o professor ilustrou para a gente aqui sobre a formação dos vales, né? Então aqui, ó, o vale conhecido como o espírito adormecido. Por que espírito adormecido? Porque de repente uma dessas montanhas são formações vulcânicas, né? Formações Isso. vulcânicas, ou seja, o espírito adormecido pode ser em relação ao vulcão que está lá quietinho, mas a qualquer momento pode explodir. Então, escondidos do mundo nas altas colinas do estado de Nova York. Seguindo aqui, pessoal, temos aí, estou fazendo a tradução mais para capitalizar o máximo possível para a gente, tá? Não estou fazendo tradução literária e romântica, não. Vamos somar para o nosso inglês, ó. There are many stories told about the Quiet Valley. Há, o verbo haver existir, pessoal, há muitas histórias contadas sobre o Pacato Vale, né? Então, mas a história que as pessoas acreditam mais é sobre um homem que cavalga no cavalo à noite. Cavalozão branco bonito. A história diz que o homem morreu muitos anos atrás, durante a Guerra Revolucionária da América. Sua cabeça foi atingida por uma bala. Então ele perdeu a cabeça num tiro, né? A galera daqui da 8º ano, né, deve jogar bastante aí os altos jogos de tiro e tal, né? Deve conhecer bem essa expressão do headshot. Olha lá. Every night he rises from his burial place. Então, cada noite, todas as noites, ele se desperta, né? Ele sai dos lugares bucólicos, pula em seu cavalo e cavalga através do vale, procurando por sua cabeça perdida. Por isso que em português é a lenda do cavaleiro sem cabeça. Tá? Claro que a gente não vai contar o resto da história, então vamos evitar aqui o spoiler. O nome é The Legend of Sleepy Hollow. Por isso tem o tal do Halloween, né, que é a noite dos espíritos, né? Gente, a pergunta é, do you like reading? Você gosta de ler? Professor Gilson, você gosta de ler? Sim, sim, bastante. De vez em quando eu pego um livrozinho para dar uma lida, professor. E é um hábito que a gente tem que criar. Então você aí é estudante do 8º ano. Sempre que você tiver aquele tempozinho folgado, pratique o ato da leitura. É bastante proveitoso no seu crescimento acadêmico, pessoal. Exatamente. A segunda pergunta é, do you consider yourself a good reader? Você se considera um bom leitor? Não é isso? E aí, professor, você se considera um bom leitor? Me considero. Na questão interpretativa a gente consegue desenrolar bem, professor, considero sim. Então, se eu for perguntar para mim, gostar de ler, claro, gosto de ler, língua, coisa maravilhosa, né? Tanto uma leitura mais contemplativa, né, de arte, como uma leitura mais acadêmica, de pesquisa. Do you consider yourself a good reader? Então, o pessoal que está no chat agora, responda aí pra gente. Você gosta de ler? Você se considera uma pessoa, um bom leitor? Eu me considero um leitor ruim ainda, eu preciso melhorar bastante. Em língua inglesa, minha leitura em língua inglesa e língua portuguesa é ainda diferente. Eu sou mais ágil na leitura em língua inglesa do que em português. Em português eu fico me prendendo a detalhes e tal. Então vamos lá. Seguinte, nosso assunto como é contos, vamos aqui esclarecer alguns detalhes. Primeiro, você tem a leitura com livro físico, você tem a leitura com livro online também, né? Que é o caso aí. Nesse livro online, claro que eu destaco para vocês a nossa árvore do livro,
que é um recurso, uma ferramenta que já está lá no nosso aplicativo do Educa Recife. E se você não tiver no aplicativo, se não usar o aplicativo, você tem na internet também, você pode acessar do mesmo jeito na internet, coloca lá a árvore do livro e você vai poder usar, usando, como o professor Gilson bem falou, a sua matrícula e sua data de nascimento como senha. Então, short story is any work of narrative fiction from 1,000 to 10,000 words, ou seja, uma história curta, ou seja, o nosso conto. O conto é qualquer trabalho de narrativa ficcional de 1.000 palavras para até 10.000 palavras. Qualquer obra literária, qualquer narrativa ficcional de 1.000 a 10.000 é considerado um conto, certo? Então, já um romance, vou dizer em português, ó, romance está em torno de 50.000 palavras a 70.000 palavras. Porém, claro que há romances que podem ser maiores ou menores do que esse número. Beleza, em inglês, ó, novel is around 50,000 to 70,000 words, though, of course, there are novels that are longer or shorter than these numbers. Ou seja, destaque para a gente aqui, pessoal, um falso cognato, ó, novel. A gente vai pensar que novel é novela, né? Só que é uma palavra que é um falso cognato, ou seja, uma armadilha. Ele finge que é uma coisa, você pensa que é, de repente, novela, mas na verdade é uma outra coisa, que é o caso de um romance. E a própria palavra romance, pensa que é romântico, né? Só que em inglês é outra palavra, é romantic. Romântico, romantic. E um romance, uma obra literária grande, é o novel, tá? E a própria novela em inglês, como é que é, professor? É o soap opera. Soup de sabão, ópera de ópera. Então, lá nas antigas, primeiras novelas nos Estados Unidos, os comerciais, como as novelas eram para dona de casa, os comerciais, as propagandas eram de sabão, de produtos de limpeza doméstica, porque eram direcionadas para dona de casa, né? Então, novela em inglês tem toda essa história por trás. Soap opera, ópera sabão, tá? E novel aqui é romance. Seguindo, temos aqui, ó, partes do enredo de um romance. Então, temos assim, ó, temos o starting point, que é o ponto inicial, o main plot, que é o enredo principal, characters, que são os personagens, plot twist, que é a virada do enredo, tá? E o clímax, o auge da história, além do outcome, que seria o desfecho de toda essa trama aí. Então vamos ver aqui então, gente, um conto. Cadê o conto aqui? Os slides estão passando frenético, o negócio está frenético. Olha lá, um conto bastante famoso é o Cat Person. Cat em inglês, gato, person, pessoa. Cat Person pode também ter, porque assim, em português a gente fala que uma pessoa bonita é um gato, certo? Em inglês também tem essa conotação de uma pessoa bonita ser um gato, mas é mais comum, quando você chama uma mulher de gato, não vai pegar bem. Um homem talvez sim, mas uma mulher não. Porque a conotação em inglês de cat para mulher é uma mulher que ela é histérica, estressada, né? Que está ali para confusão, né? Em inglês, cat. Então, não arrisque de fazer uma gíria do português, já sapecar em inglês, que não vai funcionar de jeito nenhum. Então, ó, cat person, referente a um homem ou pessoa em geral, talvez fique nesse sentido de igual português. A autora, gente, ó, by Kristen Ropian. Então, essa Kristen Ropian, uma autora aí americana. Temos aí, ó, vou ler em inglês e depois em português, ó. Tela cheia aí, ó. Margot met Robert at a Wednesday night toward the end of her fall semester. She was working behind the concession stand at the RTC movie theater downtown when he came in and bought a large popcorn and a box of red vines. That's an unusual choice, she said. I don't think I've ever actually sold a box of red vine before. Flirting with her customers was an habit she'd picked up back when she worked as a barista, and it helped with tips.
She didn't earn tips at the movie theater, but the job was boring otherwise. And she did think that Robert was cute. Not so cute that she would have, say, gone up to him at the party, but cute enough that she could have drummed up an imaginary crush on him if he had sat across from her during a dual class, though she was pretty sure that he was out of college, in his mid-20s at least. Em português, pessoal, vamos capitalizar para o nosso inglês aqui. Ó. Margot encontrou Robert na noite de quarta-feira, no fim do semestre de outono, do semestre dela de outono, tá? O pessoal no fim de semestre costuma, de repente, ter um trabalho à parte, um trabalho temporário. No caso aqui, ó, met, do verbo meet. Então, é um verbo irregular, tá? Meet no presente, no passado, met. Então, ela foi o quê? Na noite de quarta-feira aqui nesse semestre. Ela estava trabalhando num balcão no cine-teatro, né? No cine-teatro artístico no centro da cidade. Pessoal, centro da cidade em inglês, ó, downtown. Né? Downtown. Aqui no Recife tem se não me engano, um pub chamado Downtown, que é no centro da cidade. Quando ele entrou e comprou uma pipoca grandona, de repente aqueles balde de pipoca, e um Red Vine. Red Vine é uma marca de... tem aquela jujuba gigante, grandona assim. Qual é o nome daquilo ali? É Fini, né? Finis. Aqueles Finis vermelhos, tá? Red Vines, que é a marca aqui. Alguém disse aqui, eu acho que foi ela que disse, não, ele que disse, that's unusual, Joyce. Isso é uma escolha incomum, não é isso? O próprio rapaz falou. E aí ela respondeu, she said, né? Ela disse, eu não acho, na verdade eu já vendi uma caixa de Red Vines antes. Beleza. Aí aqui diz o seguinte, gente, ó, paquerar com seu cliente era um hábito que ela adquiriu lá atrás, quando ela trabalhava como barista, né, uma bartender num bar aí, ó. E isso ajudava com as gorjetas. E gorjetas em inglês, pessoal, palavra tips. Tips em inglês tanto é gorjeta como é dica. Vou te dar uma dica. Tips também, tá? Palavra importante. Lembrando que a vogal I, você não fala I nunca. Você fala ou I ou você fala E, tá? Então, palavra tips aqui, não é tips não, tá? Então, ela conseguia gorjetas no cine-teatro, mas o emprego era muito chato, por outro lado, né? Ela pensava que ela achou que Robert era fofo. Então, perceba que ele não é bonito. Beautiful face, não, handsome face, como o professor Gilson. Ele era apenas fofo, bonito. Atenção para a palavra cute, pessoal. A palavra cute em inglês, ó, é fofo, bonitinho, fofo, tá? Ou seja, é o que a gente fala quando vê uma criancinha. A gente não fala cuti, 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 que coisa mais gostosinha, cuti, cuti. Vem de inglês, ó. Cuti, ó. Tá vendo? Cute. Tá aqui. Cute. Não tão fofo o suficiente que ela, de repente, numa festa, iria até ele, né? Paquerar ele, olhar no olho, etc. Mas, só que o but, que é o nosso mas fofo o suficiente que ela poderia ter um crush imaginário, né? Se apaixonar por ele, né? Se ele tivesse sentado numa aula, em frente dela, numa aula chata. Então está rolando uma aula chata, que não é a nossa, nem de inglês, nem de geografia, né? Está rolando uma aula chata, ela está lá na faculdade, lá entediada, tem um camarada do outro lado, ela ficaria olhando para ele, dar uma paquerada nele, porque numa aula chata, ele seria uma opção mais interessante. Ó, atenção para uma coisa bacana aqui, pessoal. Temos aqui nesse texto um acréscimo para o nosso inglês muito bacana. Por quê? Temos várias e várias palavras, inclusive temos sinônimos. Por quê? Temos a palavra chato aqui, ó. Cadê chato? Olha lá, boring, que é chato em inglês, boring. E temos de novo a palavra chato, ó. Dual. Dual em inglês, chato. Aula chata, dual class. Podia ser boring class também. Aqui diz, está falando que chato aqui no caso do emprego dela aqui. Certo? Então, though she was pretty sure that he was out of college in his mid-20s at least. Ou seja, porém, então, gente, ó, outro sinônimo. Esse though aqui é quase praticamente sinônimo de but. O but aqui, o mas, porém, contudo, todavia.
Olha só, então ela falou o seguinte, ó, porém, ela tinha certeza que ele já estava fora da faculdade de inglês, college, que também é um falso cognato, um falso amigo. College, na nossa cabeça, que fala português, parece ser colégio, mas não é, é faculdade, tá? Universidade, university, faculdade, college, colégio é high school, escola, school, tá? Então, ela já tinha certeza que ele não estava mais na faculdade, porque ele estava nos seus 20 anos, né? Ninguém vai ter 20 e tantos anos na faculdade, e isso numa situação comum nos Estados Unidos, né? Para a gente aqui é comum, sim, alguém com 20 e poucos anos estar na faculdade ainda. Olha lá, temos aqui, sim, gente, vamos observar esses pontos no conto que a gente está vendo, tá? Ponto inicial, starting point. Qual foi o ponto inicial aqui? Foi na noite de quarta-feira, lá no trabalho dela. Main plot, qual é o enredo principal aqui? Inicialmente, como aqui é só o começo do conto, não terminou o conto aqui, né? Inicialmente é a paquera entre eles dois, entre Margot e Robert. Characters, personagens, claro, Margot, né? Aqui ó, e Robert. Plot twist, a virada do enredo. A gente não faz ideia porque a gente não terminou de ver o conto, tem mais coisa para frente. Clímax, também a gente não viu. E outcome, que é o desfecho, também não vimos, porque não dá tempo aqui a gente ver um conto completo. A gente viu somente o comecinho para dar aquele gostinho e você ir buscar isso lá na árvore do livro, tá? Ou na internet, que você vai encontrar também algumas coisas desse conto aqui. Ou na livraria, claro. Gente, top 5 of the most iconic short story in the English language. Ou seja, os top 5 do conto mais icônico da língua inglesa. Temos 5 aqui, ó. Temos 4, na verdade, mas alguns deles tem 2 contos, ó. De Washington Irving, temos esse aqui, o Rip Van Winkle, e o The Legend of the Sleepy Hollow, que a gente acabou de ler com vocês no começo da aula. Edgar Allan Poe, The Telltale Heart, e o The Crow, que é o Corvo. Herman Melville, tem o Bartleby, The Scrivener, de 53, e o Ambrose Bierce, de Anchorage at On Creed Bridge. Então, pessoal, como vimos aqui, temos alguns autores, né? Washington Irving, Edgar Allan Poe, Herman Melville, Ambrose Bierce. Vamos ver, então, um conto de Edgar Allan Poe, esse Corvo aqui, que eu vou convidar o professor Gilson para ele ler esse conto para a gente aqui, tá? Então, olho na telinha aí, vai ser bem bacana. Vou fazer a sonoplastia. O Corvo, Edgar Allan Poe. Em certo dia, a hora da meia-noite que apavora. Eu caindo de sono e exausto de fadiga. Ao pé de muita lauda antiga, de uma velha doutrina agora morta. Lá pensando, quando ouvi a porta do meu quarto e disse essas palavras tais: é alguém que me bate à porta de mansinho? Há de ser isso e nada mais. Muita atenção, viu, professor? Momentos de muita atenção. Gente, Edgar Allan Poe. Ficou legal, não ficou? Então, um pedacinho do conto dele aqui. A gente tá dando só um pedacinho para você correr atrás de ver o resto, tá bom? Seguinte, menor do que um conto é um microstore. Nós temos o novel, que é o romance, o conto, que é o short story,
E temos o menorzinho ainda, chamado Micro Store, que é o tal de em português mini saga, em inglês é Micro Store, tá? O que é uma mini saga? É um texto com apenas 50 palavras. 50 palavras, tá? Ou seja, ele vai ter uma simplicidade, vai ter palavras calculadas em termos de número de palavras, em termos de significado delas, porque só pode ter 50 palavras, e o enredo com o começo, meio e fim. Então tem que ser bem compacto mesmo. Vamos ver um aqui então, ó. Life. A freshman had a nice family and lived happily near the beach, fishing only for their daily needs. One day, he met a businessman that said, "Catch more fish, buy more boats and run a successful business." The freshman answered, "Then what?" Aí ele respondeu, "Start a family and live by the beach." Temos aqui um short story, tá? Um mini saga. Um pescador tinha uma família bacana que morava feliz perto da praia e pescava somente por seus necessidades diárias. Um dia, um homem de negócio falou para ele, pesque mais, rapaz, compre um barco e tenha um negócio de sucesso. E o pescador respondeu, para quê? Aí ele falou e disse, para você ter uma família feliz aí, vivendo perto da praia, o que ele já fazia, não é isso? Então, gente, a vantagem de você estudar inglês com contos, ó, uma referência de escrita, referências de gramática, você vai desenvolver sua imaginação e a lógica e vai aprender palavras novas, né, e aprender sobre cultura, beleza? Estamos terminando por aqui. Tarefinha de casa, produz uma mini saga em inglês sobre algum conto que você já leu. Professor Gilson. Diga. Eita, tchauzinho pra galera. Chegando aqui para se despedir de vocês dessa aula maravilhosa de inglês. Beautiful Face aqui. Um forte abraço, professor. Valeu, viu? Gente, tamo juntos. Espero que tenham gostado. Um tchauzinho de Miss para vocês aqui, ó. Até a próxima.